Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, o programa de hoje está recheado, a gente vai falar de Pan-Americano, Pré-Olímpico, vamos falar de novidades que estão chegando aí para a próxima temporada no voleibol brasileiro, um monte de notícia legal e algumas infelizmente tristes também. Mas além disso, no finalzinho do programa, a gente tem a volta de um quadro que fazia muito sucesso aqui no mundo do vôlei, tá? Ele volta repaginado e muito especial logo nessa estreia. Fiquem ligadinhos aí porque vocês vão se amarrar nessa novidade. Mas antes de chegar no final do programa, a gente tem que começar. Então a gente vai começar falando de Pan-Americano, né? Mais especificamente do feminino, que teve na última semana o seu torneio. O Brasil estreou contra Porto Rico, vencendo por 3-0, com parcial de 25-16, 25-16 e 25-15, com Lorene sendo a maior pontuadora do jogo com 13 pontos. A estreia foi bastante tranquila, estreia sempre é um jogo nervoso, mas o Brasil, apesar de tudo, não tinha um forte oponente do outro lado, conseguiu se impor. O Brasil jogou esse Pan-Americano com um time diferente do que jogou no Pré-Olímpico. Várias estrelas foram poupadas. Zé Roberto quis dar aí oportunidade para alguns novos valores, então ele mexeu bastante no time. Do Pré-Olímpico vieram as opostas Paula Borgo e Lorene, a Macris, que foi titular no Pré-Olímpico, e a Mara, né? A gente teve também a Maiane, mas a Maiane participou muito pouco do Pré-Olímpico, mas também esteve nesse grupo. As demais jogadoras vinham treinando separadamente em Saquarema e se juntaram para participar desse torneio, né? O time então sentiu, com certeza, uma maior entrosamento, né? Principalmente com a Macris, mas tivemos outras falhas que não foram muito legais e a gente vai falar mais pra frente. No segundo jogo, a gente pegou nossas eternas rivais e cá pra nós, assim, rivais só num contexto sociocultural, né? A gente pegou a Argentina, que no vôlei feminino nunca fez frente ao Brasil. Pois é, não é que a gente tomou um 3-0, ninguém esperava, o Brasil jogou muitíssimo abaixo e ficou evidente a carência que a gente teve, principalmente nesse PAN, com as nossas ponteiras, né? O Zé Roberto começou aí com a Mayra e com a Lana, que não renderam, né? A Lana ainda conseguia atacar algumas bolas, mas as duas sentiram demais na recepção. A Mayra já é a tradição do voleibol da Mayra, tem dificuldade no ataque, então o Brasil sentiu muito, teve uma fresca do outro lado, aposta a Argentina jogando muito, e o Brasil tomou um 3-0 imperdoável, por 25-23, 25-19 e 25-23. Pois é, a Fresco sozinha fez 36 pontos, né? Ninguém conseguia parar a Fresco. E essa derrota inesperada do Brasil mostrou vários pontos fracos, né? O Brasil com muita dificuldade na virada de bola, dependendo demais da Lorene, né? Como eu falei, as ponteiras com muita dificuldade, o passe não chegava, a Macris tinha que fazer milagre, com isso não conseguia acionar bem as centrais e o Brasil acabou derrotado. Quando tudo parecia perdido, o Brasil venceu no dia seguinte os Estados Unidos, que foi com o time C para a competição, né? 3-0 com parciais de 25-21, 25-22 e 25-17. Lorene mais uma vez, a maior pontuadora da partida, fez 23 pontos. A curiosidade é que do outro lado, nos Estados Unidos, a gente tinha a ponteira Will Wright, que vai jogar esse ano no Brasil pela equipe de Bauru. Com essa vitória de 3-0, o Brasil se classificou para a grande semifinal, onde enfrentaria uma equipe comandada por um brasileiro. A Colômbia, que também é uma equipe sem tradição, acabou se classificando e bem, né? E acabou cruzando com o Brasil. A Colômbia é capitaneada por Antônio Rizola, um cara sensacional. Eu já tive o prazer de fazer um curso há muitos anos atrás com o Rizola, quando ele ainda era um dos técnicos das seleções de base do Brasil. O Rizola tem uma história incrível com o voleibol de base aqui no Brasil, já comandou grandes campanhas também, grandes equipes, já foi campeão da Superliga com Minas, né? E agora é técnico da Colômbia e vem fazendo um trabalho muito bacana lá. O Rizola tem pouquíssimo tempo, ele entrou na seleção colombiana em 2017 e já vem colhendo novos frutos. Mesmo assim, a Colômbia nunca foi um time a ser temido pelo Brasil.
E o Brasil até que começou bem a partida, abriu 2-0, estava vencendo o terceiro set e deixou a Colômbia virar, fazendo 3-2. Gente, inacreditável. 22-25, 25-27, 25-14, 28-26 e 15-9. É a primeira vez que a Colômbia chegou a uma final de Pan-Americano, né? A Colômbia nunca tinha conseguido vencer nenhuma partida que desse medalha no Pan-Americano e de cara já conquistou uma vaga na grande final. Foi um golpe muito duro, porque o Brasil vinha jogando bem, a Lorene virando tudo. A Paula Borgo, que entrou no jogo contra os Estados Unidos no lugar da Lana, né? Jogando com duas opostas aí, só a Mayra e a Natinha passando. O Brasil repetiu essa mesma fórmula contra a Colômbia, vinha dando certo, só que o Brasil começou a cair de rendimento. Terceiro set, a Colômbia passou o rodo, fazendo 25-14 no Brasil, e aí foi difícil de recuperar. No quarto set, a gente quase conseguiu fechar, mas a Colômbia virou de novo e conseguiu, com um desempenho incrível das suas ponteiras, jogando muito, time defendendo com muito volume, a cara do Risola. O time conseguiu aplicar 3-2 e tirou o Brasil da grande final. Foi um golpe muito forte, não tinha como o time estar fora dessa final, apesar da gente não estar com a equipe principal, mas méritos do Risola. Eu dou meus parabéns aqui pelo trabalho incrível que ele está fazendo na Colômbia. As meninas mereceram, não foi só o Brasil que não jogou bem, a Colômbia jogou muitíssimo bem e foi para a final. E aí na semifinal a gente encontra quem? Novamente as argentinas. Eu juro para vocês, eu falei assim, não, agora o Brasil vai dar o troco daquela derrota, né? Vai jogar melhor. Temia um pouco pela parte emocional das meninas que esperavam estar no final e não conseguiram, mas eu falei, agora a gente vai dar o troco. Mas o filme se repetiu, galera. Novamente, a Argentina venceu por 3-0, em parciais de 26-24, 25-20 e 25-21. A Lorene foi a maior pontuadora do Brasil, fez 19 pontos. Pois é, o Brasil nem medalha conseguiu trazer do Pan feminino. Vamos parar um pouquinho do que a gente estava falando aqui, vou fazer um apanhado antecipando. A ideia de Zé Roberto era dar oportunidade para jogadoras mais novas. A ideia é trazer uma renovação. Eu particularmente não entendi a Lara, não que ela tenha jogado mal, muito pelo contrário, foi uma das que se salvou nesse torneio, mas é uma menina de 30 anos, eu não considero isso uma renovação. Renovação ali é Tainara, Maiane, Natinha, Lana e Mayra. Agora, o caso específico de Lana e Mayra, são boas jogadoras? São boas jogadoras, mas não são jogadoras com nível de seleção brasileira, com todo o respeito que tem a elas, principalmente a Mayra, não tem condição de ser titular de uma seleção brasileira, nem em teste internacional. Não é a hora, pode ser que ela evolua, a gente torce por isso, mas não é o momento. Eu acho que faltou aí, com todo o respeito ao Zé Roberto, um maior respeito à competição. Não é um torneio de Montreux, é um Pan-Americano, é uma competição muito importante, é uma mini Olimpíada, gente. E eu acho que devia ser respeitado. O Brasil teve a melhor campanha, uma das melhores campanhas em todos os Pan-Americanos da história. Nós ficamos em segundo lugar e muito bem colocados, com várias modalidades, batendo recordes de medalha. E o Brasil, no voleibol, que sempre trouxe aí 4 medalhas, o que poderiam ser 4 ouros, trouxe 2. Uma no vôlei de praia e o bronze do masculino. Isso é muito sério. A gente não levou a equipe principal em categoria nenhuma do voleibol. Eu acho isso um desrespeito com os Jogos Pan-Americanos, que é sim uma competição importante. Ah, mas o calendário estava apertado, a gente tinha um monte de competição importante, o pré-olímpico era mais importante. Beleza, concordo. Não tiro aí o mérito da questão. Mas existiam outras jogadoras que poderiam estar ali, principalmente na ponta, que foi a grande deficiência do Brasil. A gente tem uma Mari Paraíba, tem uma Pridaroite, tem outras jogadoras, até uma Taizinha da vida. Aí vai falar assim, ah, mas nenhuma dessas é renovação. Beleza. Quer dar ritmo, quer dar experiência internacional para esses jogadores? Leva para Montreux.
Faz um torneio internacional de menor porte, bota ela para jogarem contra as grandes. Beleza, aí você vai estar dando experiência internacional para elas sem manchar o nome da seleção brasileira, porque foi o que aconteceu. É uma vergonha uma seleção brasileira ficar fora do pódio no Pan-Americano. É uma vergonha. Vamos desculpar com todos os respeitos envolvidos, mas é uma vergonha. Aí o Zé Roberto falou, mas eu tive que entregar a lista com 2 meses de antecedência. Tudo bem, bato na mesma tecla, existiam outros jogadores que poderiam estar ali. Eu acho que é uma questão de respeito com a competição e com a torcida brasileira. Né? Eu sei que é errado, o brasileiro muitas vezes só pensa no ouro, só quer ganhar, nem sempre a gente vai ganhar, beleza. Mas ali a gente não ganhou por um erro nosso, a gente poderia ter ganho. A gente tinha equipe para levar para ganhar, ou pelo menos para estar na final. Né? E não foi o que aconteceu. Você perder numa mesma competição 2 vezes para a Argentina no feminino não tem a menor condição. Se fosse no masculino, tudo bem, que as equipes estão bastante niveladas hoje em dia, apesar do Brasil ainda ser superior. Mas no feminino é inadmissível, não pode acontecer, não tem desculpa, tá? Então assim, a gente espera que isso sirva de lição, que nos próximos Jogos Pan-Americanos isso não volte a acontecer, que a CBV respeite a competição, que leve equipes com condições de trazerem medalhas para o Brasil e dê o devido respeito a uma competição de um nível tão importante quanto é o Pan-Americano, tá? Mas a gente vira a folha agora, vem aí Sul-Americano, que particularmente para mim tem muito menos interesse do que o Pan, e depois tem a Copa do Mundo. A gente espera que pelo menos para a Copa do Mundo o Brasil venha mais forte, né? A gente teve a CBV soltou uma convocação essa semana, chamando a Sheilinha está agora convocada, ela esteve treinando aí como convidada, agora vem como convocada, a Fabizona está de volta, convocada também. Drusila fez muita falta esse ano, Drusila está voltando, Gabi Cândido, que essa sim é renovação, é para o futuro, a gente sabe que ela não estava por questões pessoais, mas agora ela está voltando e a gente teve uma notícia sensacional essa semana, que foi a confirmação de Camilinha Bright de volta à seleção. Sem desmerecer a Leia, que vem jogando muita bola, mas hoje Camila Bright sobra como a melhor líbero do Brasil. E se ela estiver realmente motivada, que eu acredito que esteja, jogando no seu mais alto nível, não tem para nenhuma outra líbero do Brasil. Ela é uma das melhores do mundo, A menina joga muito e a gente teve essa felicidade de tê-la agora de volta na seleção e eu espero que o Brasil agora leve mais a sério as próximas competições. Bom, depois dessa nota triste aí, vamos falar da final, né? A final acabou sendo a República Dominicana contra a Colômbia e deu óbvio, a República Dominicana ainda estava com o time principal, diferente do Brasil, jogou na semana passada o pré-olímpico aqui no Brasil e foi com o time principal. No Brasil não, tudo bem. Respeito que algumas jogadoras mereciam descanso, mas volto a bater no que eu falei anteriormente. Então a República Dominicana já era favorita ao título mesmo, por estar com a equipe principal, mas a Colômbia deu trabalho. Foram 3 sets a 1 com parciais de 25-20, 19-25, 27-25 e 25-16. Brian Martinez foi a maior pontuadora do jogo com 24 pontos e pela Colômbia, Amanda Coneu e a Dayana Segovia, as maiores pontuadoras com 22 cada uma. Então, gente, todo mundo já esperava que a República Dominicana levasse esse título por estar completa, uma grande seleção. A Brian Martinez, que vai jogar no Brasil, né, vai jogar no Praia, grande reforço do Praia, uma menina de 2 metros de altura, que joga tanto na ponta quanto na saída. Vem brilhando, já não é de hoje, deu trabalho no pré-olímpico, trabalho incrível no pré-olímpico. E elas eram realmente favoritas, mas o trabalho do Rizola tem que ser muito enaltecido, né? Um time que completamente sem tradição, chega aí na final do Pan-Americano, ganha prata, óbvio, chegou na final, eu ia levar prata ou ouro, mas ganha prata, que é uma medalha inédita para o país, e dá trabalho para a República Dominicana com o time principal, que é um time que vem sendo trabalhado há anos pelo Marquinhos Quivec, que é competentíssimo. Aliás, a alegria que nos restou como brasileiros é saber que as 2 seleções que fizeram a final, todas 2 são comandadas por técnicos brasileiros do mais alto nível. Tanto o Marquinhos Quivec, da República Dominicana, quanto o Antônio Rizola, da Colômbia, né? Faltou aí nosso querido Zé Roberto nessa final.
Então parabéns aí pro Marquinhos, essa grande vitória, parabéns pro meu mestre Antônio Rizola. Nunca vou esquecer o curso que eu fiz com você, foi muito bacana, você é um profissional acima da média e agora começa a colher seus frutos. Eu espero que você tenha um caminho longo aí na Colômbia para que esse time possa crescer ainda mais. Uma pena para nós brasileiros que o tínhamos em nossa seleção de base, cuidando das meninas que estão chegando, mas Dona CBV pisou na bola e a gente perdeu essa. A seleção do PAN ficou assim: a MVP Betânia de la Cruz, da República Dominicana, uma menina que estava devendo há alguns anos e voltou a jogar. O fino da bola, a Betânia está voando, vai jogar na Rússia esse ano. Melhor levantadora, Vitória Maier, da Argentina, uma menina de 18 anos, galera. Marque essa menina aí, essa argentina ainda vai dar trabalho. 18 aninhos, melhor levantadora da competição. Melhor aposta, Lúcia Fresco, sobrou. Eu já tinha visto a Lúcia jogando a final do Argentino esse ano, contra o time da Lia. E era tudo bola para ela. Realmente a mulher tá virando muito mesmo. Melhor ponteira, Brian Martins, não poderia deixar de ser, a grande pontuadora da República Dominicana. Segunda melhor ponteira, mais uma vez, Betânia de la Cruz, República Dominicana. Melhor central, Jamie Martinez, irmã da Brian Martins, da República Dominicana. E Liz Lev, também da República Dominicana, que aliás levou quase a seleção inteira. Melhor líbero, aliás, para mim, uma das revelações do campeonato, Camila Gomes, da Colômbia. Essa menina nunca jogou voleibol profissional. Ela joga a liga universitária norte-americana, que é quase profissional, né? E a menina joga muito, tem um passe extremamente regular, defende muito. E essa menina vai dar trabalho, ainda mais na mão do Rizola, ela tem tudo para brilhar muito aí. Bom, vamos fechar o assunto pan-americano, já deu o que tinha que dar, infelizmente a participação do voleibol foi sofrível nesse PAN e a gente espera que não se repita, mas agora a gente vai falar de pré-olímpico masculino. E no pré-olímpico o Brasil, no masculino, estreou contra Porto Rico e não teve muitas dificuldades não. O Brasil venceu por 3-0 com parciais de 25-23, 25-19 e 25-19. Lucarelli foi o principal atacante do Brasil e marcou 14 pontos. Esse primeiro jogo, o Brasil, que vem alternando seus ponteiros, jogou com Lucarelli e com o Maurício Borges, que é um ponteiro de recepção. A ideia ali era melhorar a recepção do Brasil, porque na Liga das Nações a gente sofreu com Lucarelli e Leal ao mesmo tempo no passe. Então a tentativa ali era de melhorar o passe e pelo menos nesse primeiro jogo funcionou e o Brasil ganhou com certa facilidade. No segundo dia, outra equipe de menos expressão, mas que também deu um pouquinho de trabalho, foi o Egito, onde o Brasil venceu por 3-0, parciais de 25-12, 25-19 e 25-14. Primeiro e segundo set, o Egito não viu a cor da bola. Nesse jogo, o Lucarelli ficou no banco e Leal jogou em seu lugar, junto mais uma vez com o Maurício Borges. Com isso, o Leal foi o maior pontuador com 13 pontos, um a mais, inclusive, que o próprio Maurício Borges. Do lado, já da equipe africana, Ahmed, gente, difícil, vamos lá, vamos tentar. Ahmed Shafik deixou a quadra com 9 pontos, o maior pontuador do Egito. O Brasil já sabia que esse campeonato praticamente seria de um jogo só e tudo seria decidido no domingo contra a Bulgária. E, gente, se a gente esperava um jogo difícil, superou as expectativas. A Bulgária entrou com tudo em quadra, massacrando o Brasil, chegou a abrir 2-0, chegou a estar vencendo o terceiro set, teve match point para eliminar o Brasil desse pré-olímpico e ficar com a vaga em Tóquio, e o Brasil virou na garra, na coragem. O Brasil cresceu a partir dessa virada do terceiro set de uma forma incrível. O Wallace fez 2 sets apagadíssimos e a partir do final do terceiro set começou a jogar e entrou realmente no jogo, né? O Brasil começou mais uma vez com o Maurício Borges, mas logo mudou a dupla e voltou a ter a potência de Leal e Lucarelli. E vencemos muito sufoco por 3-2. As parciais foram de 23-25, 19-25, 32-30. 32-30, isso mesmo, galera. Eles quase eliminaram a gente no terceiro set. Foi um set de tirar o fôlego de qualquer um e a gente virou fazendo 32-30. Foi incrível e daí o Brasil só cresceu. A Bulgária sentiu muito,
né? E o Brasil começou a tomar conta do jogo. Quarto set, 25-16 para o Brasil e no tie-break 15-11. Né? Lembrando que a Bulgária chegou a ter 2-0. Foi muita emoção num jogo só. Pelo Brasil, né, os maiores pontuadores foram Lucarelli com 14 pontos, Flávio com 7, Maurício Souza com 7 também, Bruninho 4, Maurício Borges com 2 pontos. Mas o maior pontuador mesmo foi mais uma vez Leal com 22 pontos. Foi o nome da virada do jogo, jogou muito, era a bola de segurança do Brasil, principalmente nos primeiros sets, onde o Wallace não vinha bem. E se existia alguma dúvida da adaptação do Leal à seleção brasileira, morreu nesse jogo. O cara jogou muito e foi vital para essa grande e histórica virada do Brasil contra a Bulgária, que não é um time de títulos olímpicos, mas um time pesado, né, que tem Sokolov, que é um oposto fantástico, inclusive jogou, né, a última temporada com o Bruninho e o Leal, um time Tikhonov, um grande oposto. O jogo foi emocionante do início ao fim. E aí foi teste para cardíaco, eu fiquei no final do jogo sem voz, de tanto torcer. E o mais legal, estamos em Tóquio, tanto com o masculino quanto o feminino. E agora é trabalhar, e trabalhar duro, porque Tóquio não vai ser fácil para nenhuma das duas equipes. Né? Então a gente tem um caminho aí de mais ou menos um ano para percorrer. Eu acredito muito no trabalho do Brasil, temos grandes jogadores, temos grandes comissões técnicas e a gente espera que essas duas seleções tragam medalhas pra gente sim. Sabemos que vai ser difícil, mas temos todas as condições de alcançarmos isso aí. Bem, 6 seleções já estão garantidas em Tóquio, que são elas: Brasil, Rússia, Polônia, Argentina, Estados Unidos e Itália. Né? Aí agora a gente vai ter em janeiro os pré-olímpicos continentais, né? E aí para a Bulgária vai ser complicado, porque vai pegar times do naipe de França, né? Vai pegar times dificílimos, e aí eu acho que a grande tristeza deles foi que eles tiveram um jogo na mão, né? Com match point vencendo de 2-0 e perderam aí para o Brasil, o que vai tornar bem difícil a participação deles nos próximos Jogos Olímpicos. Os torneios continentais vão ser bem complicados, o europeu então nem se fale. Bom, a gente deu um giro com o Brasil aí por Pan-Americano e Pré-Olímpico, mas agora a gente vai dar um giro rapidinho no saque rápido. Bom, a gente começa o saque rápido de hoje falando de seleção brasileira feminina. O Zé Roberto convocou Sheilinha, Camila Bright, Drusila e Gabi Cândido para participarem dos treinamentos visando o Sul-Americano e a Copa do Mundo. Muito legal ver essas meninas de volta. A Sheila continua sendo uma incógnita, né? Por 3 anos parada, já voltou a treinar, mas a gente não sabe em que condições que ela vai voltar. É um talento excepcional, mas esses 3 anos podem pesar. Ela já não é mais uma menina, a gente já conversou sobre isso aqui no programa, mas a gente torce para que ela se recupere. A Drusila fez muita falta esse ano, né? A gente careceu muito nas pontas e é uma menina que precisa ainda melhorar na recepção, mas tem uma defesa incrível, tem uma explosão de ataque maravilhosa e é uma menina muito importante para a seleção brasileira. A Gabi Cândido é uma que vem para renovar mesmo e numa posição muito carente, que é a de ponteira passadora. É uma menina que tem um fundo de quadra muito legal, tem crescido nos últimos anos bastante no ataque, jogando lá em Bauru, e é uma das apostas aí realmente para o futuro. Tem uma boa estatura, é uma menina boa de grupo e a gente torce para que ela solucione os problemas pessoais que ela tem de saúde, né? E possa realmente trazer muitas alegrias para o Brasil. Mas como eu já adiantei lá atrás, o grande nome festejado essa semana foi Camila Bright. Né? A gente vem falando ao longo desse ano, não só nós, mas colegas de outros veículos de comunicação, da importância da Camila Bright na seleção. Ela é hoje disparada a melhor líbero do Brasil e eu não estou desmerecendo ninguém. A Leia é maravilhosa, a Suelen tem grande talento, vem aí despontando a Natinha, que para mim é um dos futuros da seleção brasileira, uma menina muito boa, mas hoje, indiscutivelmente, Camila Bright está um passo à frente das demais. E isso vai fazer muita diferença nesse finalzinho de ciclo olímpico
E se Deus quiser, tendo ela 100% em Tóquio, a gente já dá um up muito legal no fundo de quadra do Brasil. Então sejam bem-vindas de volta, tanto Sheilinha quanto Camila Bright, Drusila e Gabi Cândido. E que o Brasil leve muito a sério as competições. O Sul-Americano é uma competição fraca, né? Mas que a gente não pode olhar com esses olhos depois do que aconteceu no Pan-Americano. E a Copa do Mundo, que já valeu vaga para a Olimpíada, hoje não vale muita coisa, mas que dá muitos pontos para o ranking mundial. E eu espero que o Brasil faça aí uma grande campanha. Uma nota triste para o voleibol norte-americano que a gente traz agora é a despedida da levantadora Carli Lloyd, que por muitos anos foi titular da seleção norte-americana, jogou a última temporada aqui no Brasil, aliás, as duas últimas, jogou em Barueri, ano passado jogou no Praia Clube, esse ano vai jogar na Turquia. Carli Lloyd, que é uma grande levantadora, deixa a seleção brasileira, falou que agora quer cuidar mais da sua vida pessoal e se dedicar aos clubes. Então Carli Lloyd não é mais levantadora da seleção norte-americana. A gente deseja, nós do mundo do vôlei, uma boa sorte aí nesse contínuo da sua carreira, que você possa continuar brilhando e trazendo muitas alegrias aí para os torcedores norte-americanos e para a gente que gosta do voleibol, te assistir jogar sempre é bacana. Uma notícia legal foi divulgada pela CBV essa semana, a lista das equipes que vão disputar a Superliga C. Pois é, houve uma chuva de inscrições, isso é muito legal, né? O voleibol brasileiro aí tentando se mexer, né? Foram 40 equipes, somando os naipes masculino e feminino, inscritas para a Superliga C. Isso é muito bacana, ver que vários times estão querendo aí crescer e galgar posições até chegar na Superliga A, né? Que é o objetivo de todo mundo, obviamente. E a gente vê esse número imenso de equipes aí, isso é muito bacana. A Superliga B, que vai acontecer aí já nos próximos meses e que está sendo feita aí junto dessa vez com o Comitê Brasileiro de Clubes, o CBC, que vai estar dando todo um suporte aí para a Superliga C. A gente torce muito para que daí surjam novas equipes, né, que possam crescer e trazer muitas alegrias para o voleibol brasileiro e novos talentos também, né, que é uma porta de entrada aí para a galera que está começando a despontar. Muito bacana essa notícia e a gente torce aí para que seja um grande sucesso essa competição. Uma nota triste agora no voleibol internacional foi a descoberta do doping da campeã olímpica Fan Chuyang, de 24 anos, 1,90 m, da seleção chinesa. Yang foi pega no antidoping no final do ano passado, agora já teve contraprova, foi revelado pela agência antidoping chinesa. Ela foi suspensa por 2 anos e está fora das Olimpíadas. Boa notícia aí para os rivais, mas para o voleibol muito triste, né? A Yang é muito importante para o time da China, mas ela foi encontrada aí a substância EPO, que é eritropoetina. Acho que eu falei direito, gente, é difícil de falar. Mas que aumenta aí a produção dos glóbulos vermelhos e traz mais energia. Então, é considerado doping. Ela foi pega e suspensa aí por 2 anos. A gente lamenta muito isso. É muito triste quando a gente vê isso acontecendo no esporte. O esporte é uma luta pelo alto rendimento, né? As pessoas estão tentando cada vez mais se superar, mas dentro dos limites legais, né, gente? Sem levar vantagem ilegal aí, porque isso não é legal para ninguém. Bom, a gente vai terminar o saque rápido de hoje com uma notícia muito, muito triste. A levantadora Mariana Galon deu adeus às quadras. Ela que jogou a última temporada por Curitiba, já jogou no Praia também. Galon, em exames de rotina, descobriu um problema no seu coração e não vai mais poder disputar partidas de voleibol, né? A orientação médica é que ela realmente deixe o esporte e com muito pesar a gente dá essa notícia aqui, desejando toda a sorte do mundo para Galon, que ela possa se recuperar, né? Mais recentemente a gente teve o problema aí da nossa querida aposta do Minas também, que teve o mesmo problema, né? E agora a Mariana Galon. A gente pede a Deus mesmo que abençoe a Galon, a sua família, que ela possa ter aí uma vida longa e saudável, que isso não possa interferir além do voleibol na vida dela. Eu sei que é muito triste, deve ter sido muito doído para ela chegar a essa conclusão, mas a gente deseja tudo de melhor para você, Galon, um beijo grande e muito obrigado pelas alegrias que você trouxe para o torcedor
brasileira e para os times nos quais você passou, tá bom? Muito triste essa notícia, mas faz parte da vida e infelizmente a gente tem que continuar, né? Não podemos deixar a peteca cair e que ela seja muito feliz na vida dela. Bom, agora chegou a hora da gente responder as suas dúvidas, as suas perguntas no Conexão MDV. Bom, aí a gente começa no Conexão hoje respondendo a pergunta do Ricardo Almeida. O Ricardo pergunta assim: e agora, Bright ou Leia? Boa pergunta, Ricardo. Com a volta da Bright, a gente fica aí perigando para saber qual livro deve representar o Brasil nas Olimpíadas, né? Isso se realmente o Comitê Olímpico mantiver as 12 inscritas, né? E aí a maioria das seleções opta, como o Brasil fez nas últimas Olimpíadas, por levar uma livro apenas, que eu acho bem complicado, né? Você tem uma lesão aí tem que improvisar um jogador, mas o Brasil tem optado por levar uma livro. Entre a Bright e a Leia é muito difícil, né? Foi a briga da última Olimpíada, né? Que a Leia acabou ficando, a Bright foi cortada e deu origem a todo esse trauma que afastou a Bright da seleção brasileira. Hoje, se eu for pegar a última Superliga, que foi a competição que elas jogaram simultaneamente, a Bright está à frente. A Leia é um excelente livro, mas a Bright é mais consistente que a Leia, né? Então, assim, hoje eu levaria a Bright. Mas a gente ainda tem toda uma temporada que vem pela frente para o Zé Roberto olhar com calma, não dá para descartar a Suelen, a própria Natinha. Eu acho que sim, as duas estão um passo à frente das demais, mas hoje a Bright é superior, né? Só que até a Olimpíada muita coisa pode mudar. Então vamos aguardar aí. Eu hoje, só para não ficar em cima do muro, que geralmente eu fico, mas para te responder, Ricardo, hoje eu levaria a Bright. Com todo respeito a Leia, gosto muito do voleibol dela, mas sim, eu levaria a Bright, tá bom? Bom, a Lívia Trindade pergunta: em Tóquio, com Leal ou fora sem ele? Eu acho que o que a Lívia quis dizer aqui, tipo assim, muita gente contestou o Leal na seleção por ele ser cubano, ter se naturalizado, muita gente falou, não, porque a gente não precisa disso, é absurdo, tem tanto jogador brasileiro, e acabou que ele se naturalizou. Hoje é uma realidade na seleção brasileira e ninguém pode negar que em boa parte, ninguém ganha jogo sozinho, gente, mas em boa parte a gente deve a classificação para Tóquio ao Leal, que fez um partidaço contra a Bulgária. Então assim, também não vou ficar em cima do muro, Lívia, com certeza Tóquio com o Leal. Eu acho que é um jogador hoje que está sobrando em quadra, tem ainda que evoluir em alguns aspectos, principalmente na recepção, mas não dá para abrir mão de um jogador como o Leal, que hoje é naturalizado brasileiro, e a gente não é a única equipe do mundo que faz isso, né? Vide aí Juan Torena na Itália, agora o Leão na Polônia, né? Tem outros espalhados por aí, e se os outros podem, nós podemos também, né? Então, com certeza, Tóquio com o Leal. Bom, finalizando a conexão de hoje, tem a pergunta do Mariano Silva, que ele fala assim: Osasco e Rio novamente na final? Então, Mariano, daqui a pouco eu vou falar de Osasco mais profundamente, mas são duas equipes que se reforçaram muito para essa temporada, mas nem um pouco não, foi muito mesmo, né? O Rio trouxe aí Tandara, trouxe aí a Milka, que é uma novidade, a Natinha, que vem jogando muito, fez o grande Pan-Americano, uma das poucas aí que surgiram como grande jogadora no Pan-Americano, acho que até que poderia ter sido a líbero do Pan-Americano. Grandes jogadoras, né? E tem do outro lado o Osasco, que eu vou falar daqui a pouco, que apresentou sua equipe essa semana e montou um timaço. Tem condições de fazer final novamente? Com certeza, tem sim. Mas é impossível a gente descartar o Praia, que tem um timaço, e agora ainda tem o reforço da Braille Martins. Então, assim, com certeza é um dos candidatos ao título, né? Bauru se reforçou muito, tem aí a oposta Raimova, a Will Wright, a norte-americana, que talvez não tenha sido um grande reforço, mas a oposta foi. É um time que trouxe Dani Lins também, trouxe Maihara. E tem o Minas, que ainda é uma incógnita, tem uma grande equipe, levou a Xelinha, levou a Thaísa, né? Tem a Bruno Honório se recuperando aí, que eu já falei agora há pouco, teve um probleminha no coração. E tem as duas ponteiras estrangeiras, né? Que a gente não conhece muito bem, a venezuelana Acosta, a norte-americana McLennan. Então acho que vai ser uma Superliga de tirar o fôlego. Mas sim, pode, respondendo aí a sua pergunta, pode acontecer
Osasco final na grande final. Osasco e Rio, desculpe, na grande final. Mas a gente não tem bola de cristal, não dá para saber. Eu acho que o negócio é assistir, torcer muito na Superliga, que vai ser um campeonato sensacional, tá bom? E vocês continuem, galera, entra lá no nosso Facebook, no Twitter ou no nosso canal no YouTube e deixe sua pergunta, participe do Conexão MDV, tá? A gente precisa das suas perguntas, a gente está aqui para respondê-las, tirar todas as suas dúvidas e trazer informação para você. Agora a gente vai falar de um quadro que está quase morrendo esse ano, né? Porque a gente já está começando aí a temporada de clubes, mas ainda tem novidade para chegar no mercado do vôlei. Bom, e no mercado do vôlei hoje a gente tem uma notícia, mas uma notícia importantíssima. A gente teve essa semana a apresentação do time do Osasco Audax, né? Mostrou todas as suas novas jogadoras, a renovação que foi feita no elenco e no finalzinho da apresentação uma grande surpresa que alguns já esperavam que acontecesse. Inclusive eu tive com a comissão técnica do Osasco no último congresso internacional, né? Tive lá com o Luiz Omar, com o Spencer, com o Jefferson e a gente trocou uma ideia e eu meio que botei o Luiz contra a parede e falei: Luiz, ela vem ou não vem? Ele, a gente está tentando, aquela coisa assim. E agora é oficial, Jaque é de Osasco, galera. Depois de muitos anos longe, ela que começou sua carreira profissional pra valer mesmo no Osasco, está de volta e como a própria galera de Osasco falou, é a cereja do bolo desse novo time que está trazendo aí de volta a Bielitsa, né, que jogou na última vez aqui em Osasco como aposta, vem para jogar como ponteira, trazendo a cubana Casanova, trazendo aí a Robertinha, que muitos anos foi levantadora do Rio, a Bia voltando, um timaço aí que vem realmente para disputar tudo todas as competições que vierem pela frente de Osasco. Osasco vem para brigar pelas finais com certeza. Então a gente vai dar uma olhadinha aí no que a Jaque falou nesse dia que ela foi apresentada. Dá uma olhadinha aí no... Então, gente, muito bacana essa volta da Jaque, a gente deseja boa sorte para ela, boa sorte para a galera de Osasco, Luiz, Spencer, Jefferson, beijão para vocês, saudades de vocês, galera, boa sorte, vocês são competentíssimos, tenho certeza que vocês vão pegar esse timaço aí e vão trazer muitas alegrias para essa torcida aí apaixonada de Osasco. Bom, gente, antes da gente finalizar, hoje não tem agenda, né? Na semana, infelizmente, a gente está carente de voleibol, não tem voleibol na TV, mas já vem Sul-Americana e Copa do Mundo, vem Campeonato Paulista, Superliga, a agenda vai voltar, fiquem tranquilos. Mas para fechar o nosso programa de hoje, a gente tem uma surpresa muito legal, que é a volta do quadro Personalidade do Vôlei. Um quadro que fez muito sucesso aqui no nosso programa e que agora volta repaginado. Nós já falamos de vários grandes personagens do voleibol brasileiro, falando da vida deles, da carreira. Agora, o Personalidade do Vôlei traz uma grande entrevista para vocês e eu tenho a honra de dizer que nesse primeiro Personalidades a gente está trazendo o Hélio Griner, esse grande técnico do voleibol brasileiro, uma história incrível no Rio de Janeiro, em Curitiba, né? Esse cara que está aí parceirão do Bernardinho há muitos anos, faz um trabalho maravilhoso, né? Inclusive com vários títulos. A gente está trazendo hoje o Hélio. Um abração, Hélio, de coração, muito obrigado pela sua oportunidade dessa entrevista pra gente. E a gente está agora abrindo esse novo Personalidade do Vôlei com Hélio Griner.
mundo do vôlei, muito obrigado por essa participação. E a gente gostaria que você começasse esse Personalidades do Vôlei contando um pouquinho da sua história no voleibol, como que você começou no voleibol. Fala um pouquinho aí da sua carreira. Bom, o voleibol entrou na minha vida, acho que na barriga da minha mãe. Meus pais sempre gostaram muito de vôlei, sempre acompanharam o vôlei. Antes mesmo de eu nascer, eles já assistiam jogos. Meu pai praticava na época e pratica até hoje, talvez um dos jogadores mais velhos em atividade no mundo. Ele vai fazer 88 anos agora e ainda continua jogando. Então, desde essa época, né, eu já nasci com isso no sangue. E depois disso, o clube em que eu frequentava, que é a Hebraica, tinha como superintendente o Sami Melinski, que foi o primeiro técnico da Seleção Brasileira em Jogos Olímpicos. Foi técnico da Seleção Brasileira masculina e feminina. Numa época ele dirigiu os dois ao mesmo tempo, tanto feminino quanto masculino. E o professor de vôlei na Hebraica era o Feitosa, que na época era o técnico adulto do Fluminense, que era um time espetacular aqui no Rio de Janeiro, na época, que quebrou uma hegemonia grande do Botafogo. E o Feitosa era o professor da escolinha. Então isso tudo me alimentou ainda mais esse prazer que eu tinha do vôlei, essa vontade que eu tinha de praticar o vôlei. E dali eu segui em frente, depois da escolinha fui para as categorias de base e até me tornar técnico. E agora a gente gostaria de saber como começou a sua parceria com o Bernardinho. Bom, minha parceria com o Bernardinho, o irmão do Bernardinho, ele é meu contemporâneo, então já tinha uma relação na época de jogador ainda com o Bernardo, e quando ele veio para a Seleção Brasileira Feminina, eu na época tinha um bom trabalho de base aqui no Rio de Janeiro, conquistando campeonatos brasileiros sub-16, 17, 18, enfim. E eu fui para a Seleção Brasileira Juvenil na época, quando o Bernardo entrou na adulta, mas sempre que eu estava aqui no Rio, eu ia acompanhar os treinos, ajudava. Aí em 96, no final de 95, depois do Mundial Juvenil, eu ajudei nos treinos. 96, participei do período preparatório todo para a Olimpíada de Atlanta. E aí em 97 pintou o projeto Rexona no Paraná, que a comissão técnica da seleção, que tinha o Bernardinho, o Tabacho, o Zé Inácio, eles faziam parte, né, encabeçavam essa equipe, e aí precisavam de mais um assistente, de fisioterapeuta, de um coordenador técnico. Aí entrou eu, entrou o Fiapo como fisioterapeuta, entrou o Luiz Fernando Nascimento. E aí nós, desde lá, eu continuo com ele, alguns não tão mais, né, por opções pessoais. Bom, são muitos anos participando do mesmo projeto, com muitos títulos. A gente gostaria de saber como você consegue manter a motivação ano a ano e buscando sempre melhorar. São 23 anos disputando diversas competições e é a vida de quem trabalha com esporte de alto rendimento. A gente está sempre buscando vitórias. Então, acho que a motivação ela está dentro da gente. Acho que quem escolhe trabalhar com competição é isso. Ganhamos uma competição, vamos comemorar bastante essa conquista, mas imediatamente já vamos pensar na próxima disputa que nós temos pela frente. Eu acho que isso faz com que tanto nós como o grupo de atletas se envolvam e se dediquem ao máximo para as conquistas. É delas que nós tiramos a alegria e a felicidade para conquistar mais e mais e mais. Esse é o nosso grande objetivo, né, trabalhando num esporte de alto rendimento. Então, quais seriam as suas metas e sonhos para o restante da sua carreira? Bom, acho que o objetivo principal, acho que da nossa carreira é conquistar títulos. Então a gente
estamos vindo de uma temporada em que só conquistamos o Carioca, então, e pela primeira vez em 23 anos ficamos fora das semifinais da Superliga. Então acho que a gente tem que buscar nessa próxima temporada um resultado melhor, uma formação de equipe melhor, né? Já houveram algumas mudanças, né, nas jogadoras, e vamos ver se a gente consegue, com o grupo que nós temos esse ano, a gente conquistar resultados melhores do que da temporada passada, né? É uma temporada assim que vai ser difícil, equipes com investimentos altos, mas que a gente acredita que a gente possa entrar nessa briga por mais um título de Superliga. E acho que a gente tem que pensar ano a ano. Então acho que hoje minha cabeça ela funciona em cima da próxima temporada e que eu acredito que a gente vai conseguir formar. A gente formou um grupo legal, mas como as atletas hoje, muitas delas ainda estão nas seleções, né? A gente ainda não conseguiu reunir todas juntas, mas eu acredito que a gente tem um potencial para formar um grupo bem competitivo. E quando você se aposentar, você já tem alguns planos do que você vai fazer? Além da equipe, hoje junto com o Tabachi e com a participação do Bernardinho e da Fabi também, nós temos a EVB, que é a Escola de Vôlei Bernardinho. Então, se eu, enquanto tiver gás, enquanto tivermos patrocinadores e equipes que nos patrocinem, que nos deem as condições para que nós continuemos a trabalhar, eu vou continuar trabalhando nesse esporte de alto rendimento. Mas, eventualmente, né, na nossa profissão, a aposentadoria, eu acho que ela só vai acontecer muito lá para frente. Então nós temos a escolinha que nos possibilita continuar trabalhando com voleibol, continuar formando novos atletas, ajudando com a iniciação esportiva. Tem gente que vai virar atleta, tem gente que não vai virar atleta, mas vai estar participando de um projeto organizado e sério de iniciação esportiva. Então como eu toco uma coisa junto com a outra, acho que a minha tendência ao sair das quadras, caso aconteça, assim, enquanto me quiserem eu estou ficando dentro da quadra, é tocar EVB e continuar promovendo a iniciação de voleibol. Bom, para finalizar essa entrevista, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para toda a galera do mundo do vôlei, tá bom? Um grande abraço, Ed. Oi, amigos do mundo do vôlei. Espero que vocês continuem prestigiando nosso esporte. É fundamental a participação dos técnicos, dos dirigentes, dos atletas e dos torcedores e fãs que hoje fazem o nosso esporte ser o segundo esporte no nosso país. A gente sabe o quanto é difícil praticar esporte e gostar de esporte e viver de esporte aqui no nosso país, mas acho que em relação à minha juventude isso evoluiu muito. Então acho que o apoio de vocês é fundamental para que mais jogos passem na televisão, mais jogos sejam vistos, mais o produto voleibol seja consumido. Então continue apoiando o vôlei, porque ele é a nossa vida e isso depende muito de vocês. Tá bom? Conto com vocês. Bom, gente, agora a
gente vai ficando por aqui. Mais uma vez agradeço o Hélio por essa entrevista, que ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Virão outras aí, o Personalidade não vai ficar por aqui. Vem muita entrevista legal por aí. Fiquem atentos no nosso programa, mas eu vou ficando por aqui e volto na semana que vem, aguardando todos vocês. Um beijo grande e até lá!